Meu nome é Danilo Quadros, eu sou neurocirurgião, especialista em coluna, e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a especialidade especialista em coluna vertebral. Essa que é uma especialidade que a pessoa pode ser tanto ortopedista como neurocirurgião. Para a pessoa se tornar especialista em coluna vertebral através de ortopedia, o médico ele faz 3 anos de ortopedia, depois mais 2 anos de especialidade em coluna vertebral. Para ser neurocirurgião, ele faz 5 anos de neurocirurgia, depois mais 1 ano adicional de coluna vertebral. Hoje, atualmente, a especialidade não tem muita divisão no que cada um faz. Hoje em dia, a especialidade de coluna está se tornando cada vez algo mais conjunto. E tanto neurocirurgiões como ortopedistas têm uma atuação ampla em todos os segmentos da coluna, até em patologias intradurais, ou seja, aquelas mais próximas da medula, tanto como nas deformidades. Mas nem sempre foi assim. A ortopedia, tradicionalmente, ela cuidava das deformidades, porque antigamente as deformidades elas não eram tratadas de maneira cirúrgica, e sim com coletes. Como os ortopedistas historicamente tinham mais conhecimento de coletes, de fixações com órteses, naturalmente as deformidades da coluna vertebral elas passaram por maior produção de conhecimento através das escolas ortopédicas. Além disso, os ortopedistas tinham bastante tradição no tratamento das fraturas de qualquer segmento do corpo. Por isso, as patologias traumáticas da coluna vertebral também cresceu principalmente entre ortopedistas. Já os neurocirurgiões, desde o início do século passado, eles já tratavam tumores na coluna vertebral, tumores intradurais, ou seja, muito próximo à medula do paciente, e também patologias na transição crânio-vertebral, ou seja, aquelas patologias que estão entre a coluna e o crânio. Dessa forma, tradicionalmente, as escolas ortopédicas elas têm maior mão de formar os especialistas em coluna em trauma e em deformidades, enquanto as escolas neurocirúrgicas têm essa deficiência. Por outro lado, as escolas neurocirúrgicas formam os especialistas mais em patologias intradurais, como malformações arteriovenosas, tumores, fístulas licóricas. Na microscopia, ou seja, coisas que estão muito próximas da medula, geralmente a gente usa microscópio, e também na transição crânio-vertebral. Como eu falei, isso tem mudado nos últimos anos, de forma que os treinamentos eles têm se tornado híbridos. Tanto cirurgião de coluna por ortopedia como neurocirurgia, eles têm uma formação ampla em todas as patologias da coluna vertebral. Já aquelas patologias mais comuns, como as hérnias de disco, sejam elas lombares, as cervicais, ambas são tratadas pelos 2 especialistas com bastante expertise, pois ambas escolas sempre tiveram bastante mão nesse tipo de patologia, pois elas são as mais comuns e aquelas que os pacientes mais procuram especialista de coluna. Sempre que você tiver um problema de coluna, procure alguém que seja especialista, independente se ele seja ortopedista ou neurocirurgião. O mais importante é que ele tenha uma especialização naquela área, porque o especialista consegue de uma maneira muito mais minuciosa, tanto fazer o seu diagnóstico, como ter maior expertise no tratamento. Gostou desse conteúdo? Não esquece de se inscrever aqui no canal e ligar o sininho aqui para notificações. Com grande frequência estamos produzindo conteúdo sobre coluna vertebral aqui. Até a próxima!